Olá, tudo bem? Você que está acompanhando o nosso curso, espero que você esteja gostando. E nesse módulo nós vamos falar sobre o atletismo paralímpico. O atletismo paralímpico, que é uma das maiores modalidades do Comitê Paralímpico, do Programa Paralímpico e que abrange aí diversas deficiências. Então, o que eu queria inicialmente falar para vocês? Do processo de iniciação ao atletismo. O atletismo, então, é uma modalidade que ele permite a participação de deficientes físicos, de deficientes visuais, que é o nosso caso aqui, né, do nosso curso, e também de deficientes intelectuais. Então, é uma das maiores inclusões que acontecem no esporte, no programa paralímpico. Bom, mas vamos lá. Quais provas que os deficientes visuais podem participar? Os mesmos deficientes visuais que participam do judô, do goalball, do futebol de cegos, eles podem também participar do atletismo. A classificação visual é dividida em três níveis, e esses três níveis são aqueles mesmos utilizados no goalball. Então nós temos pessoas com baixa visão, pessoas que enxergam vultos e pessoas cegas. Tem essas três divisões, né? Nas provas de pista, essas divisões são a nomenclatura dada é T11 para os cegos, T12 para as pessoas que percebem vultos e T13 para as pessoas com baixa visão que conseguem aí definir imagens, tá? Qual que é a diferença na prática entre essas três pessoas, esses três deficientes que eu acabei de citar? O T11, ele precisa de um guia, então ele não consegue correr provavelmente na mesma raia, sem invadir a raia do adversário. Ele não consegue fazer uma curva em uma prova acima de 100 metros. Então ele precisa de um guia. E essa sincronia do guia com o deficiente tem que ser treinada. Você não pode simplesmente pegar alguém que corre bem, colocar para correr junto com o deficiente no dia da prova, né? Então isso tem que ser treinado. E esse treinamento ele consiste em, desde o momento do aquecimento até a largura das passadas, a coordenação entre braços e pernas, e é mais ou menos como se fosse um espelho, né? Então, se o guia levanta ali a perna direita, o deficiente vai estar levantando a perna esquerda, né? E então é como se os dois tivessem aí um espelho entre eles durante os movimentos. Por isso que tem que ser muito coordenado. E é claro que se o guia for de uma altura, né, de uma estatura parecida com a do deficiente, isso pode ser interessante, né? Facilita o tamanho das passadas, por exemplo. Bom, já vou começar falando sobre uma curiosidade. No atletismo, é permitido um homem guiar uma mulher deficiente visual e vice-versa. Em outras modalidades aí, como o ciclismo, isso não é permitido, tá? Então isso seria específico do atletismo, tá bom? Então fica aí já a nossa primeira curiosidade. Nós temos as provas de corrida, né, as provas de pista, que elas não diferenciam do atletismo convencional, aonde os atletas têm provas de 100, 200, 400, 800, 1500, 5000 metros, em alguns casos 10.000 metros, né, depende aí do evento. Então, nessas modalidades, existe a necessidade do guia correr junto com o atleta. E é claro que vai do perfil do atleta preferir uma prova mais curta ou uma prova mais longa, né? Uma prova de mais potência ou uma prova de mais resistência. Isso também acaba facilitando, né? No caso da gente fazer os testes com os atletas para perceber qual modalidade, qual prova que ele provavelmente iria se dar melhor, né? E a mesma coisa funciona para o guia, né? O guia não pode querer, né, ajudar o deficiente, mas não é aquela prova que ele tem uma facilidade, né? Então isso aí é algo que a gente precisa sempre pensar quando começar um processo de iniciação, tá? É, as pessoas que têm baixa visão, mas que percebem aí vultos, elas podem ou não correr com guias, né? Na maioria
dos casos, eles até correm sem guias, mas é permitido também que eles corram com o guia. E aí o mesmo processo que eu acabei de citar para os atletas cegos podem acontecer para as pessoas com percepção de vultos. Agora, já na categoria T13, não é permitido a utilização de guias. Então, os deficientes têm que correr sozinhos. E isso acaba mudando, né, a questão do treinamento. Não há necessidade do guia, mas eu preciso de um técnico para ensinar os movimentos da prova, de corrida, de saída do bloco, de chegada, qual vai ser a estratégia de prova, né? Então isso faz parte aí do processo de treinamento, tá? Bom, eu tô por enquanto falando só das provas de corrida, né, as provas de pista, mas nós temos que lembrar que também existem as provas de campo. Então, o deficiente visual, ele também pode participar de provas de campo, como os saltos, né? Então, salto à distância, salto em altura, e o processo vai ser um pouco diferente. Por quê? Nesse caso, não vai existir o guia. Então, o guia ele não vai correr junto com o atleta antes do salto e na hora do salto o atleta salta sozinho. Nesses casos, o treinador ele vai ser o chamador, né? Ele vai ficar próximo ali, por exemplo, da caixa de areia, ele vai chamar verbalmente, isso tem que ser combinado e treinado antes, ou batendo palmas, e o atleta ele vai se aproximando daquela voz ou daquelas palmas, sabendo que é ali o momento que o local, né, que ele tem que efetuar o seu salto. Então esse é o procedimento utilizado, independente do grau de acuidade visual, para os deficientes visuais nas provas de salto, tá? E já nos arremessos e lançamentos, não temos o guia também, mas nós temos também essa opção de ajudar a pessoa a executar um bom lançamento, um bom arremesso. Mas agora chegamos à dificuldade: ensinar os movimentos. Como eu vou ensinar o movimento do arremesso do peso para uma pessoa que não enxerga? Então, não vou poder demonstrar, né? Então, eu vou ter que usar aquilo tudo que nós já falamos nos módulos anteriores, dos outros esportes, aonde eu vou criar uma consciência corporal com esse aluno, eu vou ensinar ele só verbalmente ou até tocando nele para que ele aprenda qual o posicionamento do peso, qual é a finalização, né, o movimento final da mão, como você vai combinar os movimentos. Por exemplo, vai ter um giro e vai ter um arremesso depois ou não? Nós vamos chutar para trás, fazer um movimento mais básico primeiro. E aí eu queria dar uma dica para vocês. O método de ensino aí parcial é muito interessante para deficientes visuais, aonde eu ensino o movimento de maneira fracionada. Vou ensinar primeiro o movimento das pernas, primeiro, né, antes dos movimentos das pernas, a posição inicial, depois o movimento das pernas, depois o movimento do tronco e depois a finalização com os braços. E aí é claro que eu tento unificar posteriormente tudo isso e fazer com que esse aluno aprenda a arremessar, no caso do arremesso de peso, né? Então eu estou aqui dando alguns exemplos para vocês de como eu faria, né, se me aparecesse agora um aluno deficiente visual querendo aprender o arremesso ou o lançamento, tá? Então essa ideia do parcial funciona muito bem, né? Eu tenho alguns amigos aí que trabalham com alunos deficientes visuais no atletismo e eles falam bastante dessa questão. E a correção também, a correção após o momento da iniciação, ela vai lapidar aí os movimentos para que o atleta consiga aí desempenhar o seu melhor, né, em cada prova. Bom, antes de eu entrar nas regras, o que eu queria falar para vocês? Né? As regras nós vamos deixar para um próximo vídeo, uma próxima aula. Antes de eu entrar nas regras, eu queria falar o seguinte: mas como eu vou saber qual a prova que esse meu aluno vai bem? E aí, quem gosta da modalidade sabe que o segredo é você vivenciar todas as provas, né? Então, o aluno demonstrou interesse pelo atletismo,
pode ser que você só tenha um aluno, mas você faça ele experimentar as provas, né? As provas de velocidade, as provas de resistência, os saltos, exercícios de coordenação, porque esses são gerais, são básicos, mas vão ajudar ele a lá na frente conseguir escolher qual prova vai ser a dele. Mas como que ele vai fazer isso se ele não vivenciar antes todas as provas? Então fica a dica para vocês, não pulem etapas, não queiram direto ir para uma das provas sem que o aluno vivencie outras, né? Eu já tive alguns ex-alunos e também conhecidos que foram aí muito específicos. Na primeira prova que ele testou, ele já se dedicou e achou que aquela era a prova dele. E tempos depois ele foi descobrir que ele poderia ir melhor numa outra prova. Como, por exemplo, a pessoa só disputava 100 metros. 100 metros, 200 metros, 100 metros, 200 metros. Lá na frente alguém um dia falou, mas você já tentou fazer 400 e 800? Ah, não, sempre fiquei no 100 e 200. E aí, para surpresa desse atleta, quando fizeram um teste com ele no 400 e no 800, ele foi muito melhor, inclusive conseguiu aí participar das Olimpíadas, né? Ele não era um atleta deficiente, mas ele era um atleta olímpico, foi um atleta olímpico do Brasil. E por anos e anos acabou participando de uma prova que não era a melhor opção para ele, tá? Então, mais uma vez, vivencie, não tenha pressa para tornar específico aí o treinamento do atletismo. Esse processo de iniciação, de coordenação, de saltos, de exercícios que vão melhorar a corrida, né? Eles são de muita valia. Porque pode ser que o atleta ele não faça a prova de pista. Aí você pode falar assim: "Ah, então para que ele vai correr?" Porque se ele correr coordenada, fazer uma boa coordenação na corrida, se ele desenvolver isso muito bem, ele vai correr melhor para fazer um salto depois, ele vai correr melhor para fazer um lançamento, né? Então, não queiram pular etapas, tá bom? Pessoal, eu queria muito que vocês refletissem em tudo isso que eu estou falando sobre o processo de iniciação ao atletismo. E agora, na próxima aula, nós vamos falar especificamente das regras, como que funcionam as regras do atletismo para deficientes visuais, tá bom? Para isso, eu vou pegar apenas as provas que eles podem participar, para não ficar algo muito geral, já que o nosso objetivo aqui é falar dos deficientes visuais, tá bom? Então, muito obrigado para você que está assistindo esse módulo, deixe o feedback aí de como que você está avaliando o nosso curso, e um abraço, até a próxima aula.